Muito obrigada, desculpe esse atraso, né, de tecnologia, nem vou tirar da tela, daqui a pouco eu, né, também estou vendo vocês todos. Então, primeiro, muito obrigada pelo convite. Em tempos de Covid, eu acho que é uma oportunidade única, sou muito grata, né, por ter sido convidada para esse momento. Eu sei pela Meico que vocês têm feito um trabalho incansável, né, entre vocês, estudando, verificando as coisas técnicas, e eu acho que o mais importante é a gente poder falar com vocês, né, poder escutar vocês hoje também, atletas, técnicos, técnicas, juízes, juízas, tá bem? Então, como falado, eu vou abordar a autonomia na perspectiva de uma necessidade psicológica, mas eu quero me apresentar primeiro. Ana Paula já fez um resuminho, e eu vou falar um pouquinho de mim. Então, Verena Pessoa, né, sou casada com o André, tenho 2 filhos, a Vivian e o Thomas, adultos, casados, ano passado, saíram aqui de casa, então estamos todos numa novo momento de vida, né? Hoje eu estou aposentada e não tenho vínculo, então, trabalhista com nenhuma instituição, mas participo do Coral Paineiras, que é maravilhoso, convido vocês todos, se quiserem um dia participar, e adoro fazer ponto cruz. Eu participo como voluntária numa organização que faz os acolchoados do amor. Tá bem? Então, uma síntese aqui. Como atleta, eu fui atleta de natação. Aqui vocês veem uma foto de Jogos Universitários Brasileiros, eu estou aqui, e aqui está a Meico. Nós éramos as 2 únicas alunas da graduação da Educação Física que fazíamos parte da natação dos Jogos Universitários Brasileiros. E a foto ao lado é uma foto tirada no Paineiras, eu sou sócia lá no Paineiras, e quando nós entramos com as crianças pequenas, eu cheguei a participar da equipe master de natação, mas confesso para vocês, eu participei de 2 ou 3 competições, falei assim, não estou mais para competições. Então, eu faço só os horários de treinamento recreativo, vamos dizer assim, onde, inclusive, tem várias pessoas que já fizeram competições e, como eu, né, preferem fazer um treinamento mais recreativo. E eu fui também atleta de nado sincronizado naquela época. Na primeira foto, vocês têm aqui a Leni, que era a nossa técnica, Meico, que me convidou e criou uma equipe com o pessoal lá na universidade. Eu estou aqui no meio, e então era uma época que a gente teve a oportunidade de fazer várias apresentações. Mais tarde um pouquinho, acho que Maria Helena Reis veio do Rio de Janeiro, e então nós tivemos a oportunidade de avançar em termos de treinamento, formamos um quarteto, né, fizemos parte de um campeonato paulista, fomos premiadas, né, e foi uma parte da minha vida como atleta muito, muito especial mesmo, e sou muito grata novamente à possibilidade, né, pela oportunidade que aconteceu naquela época. A gente treinava muito, gente, mas a gente também fazia algumas coisas diferentes, né? Então, no final de ano, salvo engano, né, a Meico também puxou essa ideia de a gente fazer uma paródia em cima da música das Frenéticas, e foi muito divertido. Então, eu tenho certeza, tanto como nós, vocês também, certamente tem vários momentos, assim, de muita diversão, de muita alegria. Recomendo totalmente que vocês façam isso quanto possível. Como profissional, sou formada em graduação, mestrado e doutorado em Educação Física, fui docente na USP durante 10 anos, e depois durante 22 anos na Universidade São Judas Tadeu. O trabalho mais recente foi feito no Comitê Paralímpico Brasileiro. Eu tinha a função de supervisora do Programa de Educação Paralímpica, e eu acho que o melhor trabalho que fizemos lá foi construir um curso EAD sobre o Programa Paralímpico. Também estão todas convidadas, se quiserem um curso gratuito, eu acho que vale a pena fazer oportunamente. Na nossa área de Educação Física Adaptada, nós temos uma associação, que é a SOBAMA, e da qual eu também faço parte, fui sócia fundadora, e até hoje ela tem várias atividades. Então, se alguém aí no grupo gosta dessa área, também está convidada a participar.
E em relação às pessoas com deficiência, eu acho que tem uma publicação que eu destaco, que é dentro do livro Atividade Física Adaptada, se eu não me engano, a 4ª edição é de 2019. O primeiro capítulo contempla, então, o universo, né, da educação física adaptada. E nesse percurso todo de vida profissional, uma grande parte delas foi dedicada à inclusão de pessoas com deficiência nas aulas de educação física, nas escolas. Então, também tive a oportunidade de viajar pelo Brasil afora, e quero crer, né, embora a gente saiba que ainda falta muito chão para tudo correr naturalmente, que nós avançamos muito nesses anos todos. E a MEICO, então, fez o convite em função da realização do meu doutorado com o tema Trajetória para a Autonomia de Atletas com Deficiência Intelectual, na perspectiva bioecológica do desenvolvimento humano. Eu demorei muito para fazer o doutorado, eu concluí ele em 2014, né, bastante recente, e com um tema bastante interessante, porque as pessoas com deficiência intelectual são extremamente dependentes, e muitas vezes as pessoas dão todas as respostas para elas, determinam tudo, então foi um trabalho bastante interessante. A gente entrevistou atletas do programa paralímpico, atletas do programa Olimpíadas Especiais, os técnicos e as mães também desse programa, dos programas. Como tudo começou? Né? A primeira vez que eu dei aula para uma pessoa com deficiência intelectual foi ainda no meu último ano de graduação com o André Luiz, e nessa época ele ainda não atravessava uma piscina de 25 metros, né? Então a gente teve a oportunidade de fazer isso acontecer, e isso é um grande passo em relação a uma autonomia dentro da piscina. Eu vou falar rapidamente. Como esse trabalho foi muito, muito conhecido na época no Brasil que a gente não tinha acesso às piscinas, né? Essas pessoas tinham muita dificuldade, eu acabei sendo uma referência no Brasil em relação à natação para pessoas com deficiência intelectual. Então, em 2005, eu fui convidada pela Special Olympics Brasil, atualmente se chama novamente Olimpíadas Especiais Brasil, para ser a coordenadora nacional da natação, com o compromisso de desenvolver cursos para técnicos e de organizar todas as competições dessa instituição. Em função desse trabalho, em 2007, eu fui convidada para ser a técnica-chefe da natação nos Jogos Mundiais da Special Olympics, que aconteceu na China, em Xangai. Gente, é tão grandioso como Olimpíadas, e foi um momento, assim, realmente muito, muito especial. Em 2010, eu fui convidada para ser chefe da delegação brasileira, também das Olimpíadas Especiais, nos Jogos Pan-Americanos que aconteceram em Porto Rico. Então, aqui é só um destaque, né, para a gente se apresentar. Uma coisa que eu queria comentar com vocês. Quando a gente começou a trabalhar com natação, a gente dizia assim, olha, nadar é independência no meio líquido, né? A gente vai flutuar, mergulhar, deslocar-se sem apoio. E era muito comum que o professor, a professora, entrassem dentro da piscina. E aí a gente percebeu um vínculo de dependência muito grande, né? Os alunos, em vez de se soltarem, agarravam-se nos professores. Na condição de professora, docente já na USP, então a gente instituiu que os atendimentos ali à comunidade deveriam ser feitos de forma que o professor entrasse, o monitor da graduação, entrasse 50% apenas do tempo na piscina e 50% fora. Né? Nós ganhamos aí um avanço enorme no desenvolvimento deles. Uma outra questão relacionada à autonomia também é dar aos alunos a responsabilidade da avaliação. Eu tinha o costume de dizer assim, muito bem, beleza, ótimo. E o que acontece? A pessoa entende isso como ótimo, e se a gente pede para fazer uma segunda vez, ela não vai estar motivada para repetir. Então, eu aprendi que o elogio é bom, acho que todos nós gostamos, é necessário, mas nem sempre. Então, o que vale fazer? O que você acha? Transformar em pergunta, né? E não você dar esse feedback. O que acha? Foi bom? Fez o melhor que você sabe? E aí a gente tem, né? A pessoa tem que pensar no que realizou e aí ter uma resposta para a gente poder aprimorar e avançar.
Para diminuir o vínculo com dependência, a gente dava uma opção assim, a gente oferecia 2 opções e a pessoa escolhe uma. Esse é o nível mais básico para a gente sair do vínculo de dependência e a pessoa começar a fazer escolhas. Num segundo momento, por exemplo, a gente pedia para fazer um movimento, use um braço e uma perna para atravessar de uma borda a outra. Ela tem que parar e falar assim, como é que eu posso fazer isso? Posso ir saltando, mexendo, posso ir nadando, enfim, é uma escolha pessoal que o professor, então, vai ter que administrar, aceitar, né, nesse caso. O que é autonomia na perspectiva da necessidade psicológica a ser satisfeita? É a pessoa perceber o seu comportamento como auto-organizado e ser por ela endossado. Né? É um comportamento volitivo e intencional, e a isso se dá o nome de autogovernança. De outra forma, a gente diz que é a capacidade da pessoa para ser agente daquilo que deseja e julga adequado fazer. Fazer escolhas é o aspecto, dentre opções oferecidas ou conhecidas dessa pessoa, expressar opiniões em relação a preferências que ela tenha, tomar decisões com base em suas razões pessoais, valores e crenças. Esse conjunto de aspectos foi o que a gente explorou dentro da tese do doutorado. Nós estudamos, então, a trajetória da autonomia nos atletas, técnicos e a percepção de técnicos e mães, baseado na teoria bioecológica do desenvolvimento humano. Bronfenbrenner considera 4 aspectos nessa teoria: o processo, a pessoa, o contexto e o tempo. Né? Os processos proximais são os que têm maior impacto, são as relações diminutas, e onde se estabelece aí uma série de conhecimentos e desenvolvimento, atitudes, enfim. Eu não vou entrar muito em detalhes, eu só queria destacar que toda pessoa tem vários atributos e cada pessoa é muito diferente uma da outra, isso precisa ser respeitado. E dentro do contexto, a gente considera que existe um conjunto de sistemas alinhados interconectados. Então, cada uma de nós, né, que estamos hoje aqui, presentes, não somos sozinhos no mundo, sempre a gente tem algo que está conectado a alguma outra coisa. Em termos de microsistema, né, a gente tem como exemplo, dentro do ambiente família, a relação mãe e filho. No ambiente esporte, seria o treinador e atleta. Então, é um microsistema composto por 2 pessoas nessa perspectiva. No mesossistema, a gente já expande, então seria a relação do ambiente esporte com o ambiente família, todos, de alguma forma, se interconectando. Temos mais atletas, temos mais treinadores, uma família maior, outra família menor, são esses 2 microsistemas conversando nesse mesossistema. No exossistema, a gente expande, então aí vocês têm a participação de uma pessoa na escola, no clube, da empresa, né, faz parte de um departamento de esporte, por exemplo, essa instituição e essa pessoa. Todos eles têm uma influência sobre o que se faz na piscina, como atleta, como técnico, né, como juiz. No macrosistema, então, a gente vai ter Constituição Federal, no caso do meu trabalho, o Comitê Paralímpico Brasileiro, para vocês, provavelmente, o Comitê Olímpico, os ministros de Estado, Ministério de Esporte, toda a programação, Bolsa Atleta, enfim, dentro do que é administrado por cada pessoa. Com isso, a gente consegue fazer um mapa ecológico, e depois eu desafio vocês a cada um fazer o seu, para vocês verem a riqueza, né, de situações que existem na nossa vida, ou que já fizeram parte, ou faz. Aqui nós temos uma atleta menina, só a mãe, pai falecido. Essa mãe é muito atuante, essa filha é uma filha dependente, então ela tem uma interdição, e ela tem uma série de benefícios na lei. Essa filha atleta, tem o seu treinador, esse treinador também faz parte do Instituto Indianópolis,
funcionou como coordenador de esporte, e essa instituição, então, é filiada à Special Olympics, né? A mãe é atuante na PABB, e essa menina, ela atua como voluntária numa instituição. É outro exemplo, agora do programa paralímpico, uma atleta também, com sua mãe, né, tem namorado, tem o seu treinador, é de uma empresa da JR Ferraz, também trabalha, e estão vinculados aqui à Abdem. Essa atleta recebe Bolsa Atleta, então sempre uma grande preocupação em relação às políticas que são mantidas, aos cortes que acontecem. Então, aqui a gente tem uma ideia, mas a gente sabe que é na relação com a mãe e com o treinador que acontece o maior impacto em relação ao desenvolvimento da autonomia dessas pessoas. No nosso trabalho, então, a gente viu a influência da família com a sua dedicação integral aos filhos, né, como bem importante, e a influência do técnico, embora diminuta, porque eles têm, às vezes, só uma semana de encontro, no máximo 2, geralmente, né, um impacto significativo em relação ao desenvolvimento da autonomia. Se a gente pensar aqui para nós, né, eu gostaria de acreditar que a influência da família é enorme, é fundamental, é essencial, e que, dada a dimensão de treinamento que vocês têm, né, muitos dias da semana, às vezes até todos, enfim, vocês têm uma convivência com o técnico imensa, e eu gostaria de apostar que o impacto é muito grande também. Toda pessoa, portanto, né, é capaz de fazer escolhas, expressar opiniões e tomar decisões. Por que a tomada de decisão é tão importante? Eu tenho certeza, vocês, pessoalmente, ou no contexto do esporte, têm que tomar decisões, né? Elas são importantes e elas têm consequências. Elas podem ser totalmente esperadas, relativamente esperadas, completamente inesperadas. E esse processo é importante porque a gente chama isso de processo responsável, à medida em que vocês tomam uma decisão. Por exemplo, atletas escolhem uma música, né? Essa música é ideal, é maravilhosa para fazer uma coreografia. Vamos lá. Aí a gente escolhe uma música que não é tão legal, mas eu quero que seja essa música para a minha coreografia. Então, a gente assume aqui, né, tomamos decisões e temos que, de certa forma, digamos assim, arcar com as consequências, com a responsabilidade em cima dessa decisão. O que eu queria trazer para vocês aqui, de mais estruturado, é como é que um técnico, né, um professor, pode trabalhar e desenvolver a autonomia. Esse é um trabalho relativamente recente, 2013, e eu digo para vocês que, em contextos gerais, a gente ainda vê muita dificuldade dos profissionais em trabalharem e desenvolverem a autonomia junto com seus alunos. Por exemplo, é considerado como um recurso motivacional interno, se a gente tem a possibilidade aqui no primeiro item, de definir metas junto com o aluno. Estamos falando na palavra do professor. Eu pergunto para vocês, depois a gente abre aqui para vocês falarem, quem já teve uma experiência em aula, pensem vocês como pessoas agora, tá bem? Em que vocês tiveram essa oportunidade de sentar com o professor e trabalhar as metas, definir metas conjuntamente. Eu digo para vocês, em toda a minha experiência pessoal em escolas, a primeira oportunidade que eu tive de vivenciar isso foi numa disciplina do doutorado, muito recente. E vou dizer para vocês, foi a disciplina na qual eu me dediquei muito, e eu diria que em termos de todas as outras possibilidades, oportunidades que eu tive de estudar, foi a que mais me motivou a ir atrás dos meus conhecimentos. É importante para um profissional propor atividades desafiadoras, isso acontece no contexto de vocês certamente, permitir que o aluno, no caso de vocês, atleta, faça ajustes de acordo com as suas necessidades e atribuir a responsabilidade de avaliação de desempenho ao aluno. Eu já tinha dado ali um primeiro exemplo, e depois eu gostaria também de escutá-las em relação a essa oportunidade, né, como ela é dada, como ela é feita, para que vocês também possam
sentir-se mais motivados dentro de todo o programa de treinamento. Uma outra abordagem importante para desenvolver a autonomia é a linguagem não controladora, ou seja, dar um feedback rico em informação, consistente e específico, e usar uma linguagem positiva ou em tom neutro ao responder questões do aluno. Parece simples, mas às vezes a gente tem uma questão que nos irrita, que nos tira assim, né, da nossa área de conforto, e talvez a gente dá uma resposta, né, mais ríspida. Não, vamos dar escuta àquilo que está sendo falado e tentar usar uma linguagem positiva para ser mais, né, motivante, no caso. A explicação fundamentada, auxiliar os alunos a compreender a importância da realização da tarefa que está sendo solicitada. Eu tenho certeza que vocês passam por isso. Então, a autonomia não é algo tão estranho, né? Ela está ali, a gente está experimentando. Talvez a gente não tenha a clareza disso, mas ela está muitas vezes presente. Transformar atividades desinteressantes ou desvalorizadas em algo de maior valor pessoal. Tenho certeza que todos já passaram por isso. Às vezes a gente tem ali uma tarefa solicitada, ai, que chatice fazer isso, detesto fazer esse tipo de exercício, etc, etc. Então, temos que pensar, né, como transformar esse pensamento negativo em algo que nos traga o sentimento de maior valor pessoal. Um outro item é o reconhecimento e aceitação de opiniões negativas. Isso é uma coisa muito difícil em geral, né? Um aluno que nos critica, um atleta que aponta coisas talvez não tão positivas, não é? À medida que a gente dá a escuta, a gente aumenta a motivação ao reconhecer e aceitar as frustrações das pessoas que estão no nosso entorno. Considerar a perspectiva do aluno, fazê-lo perceber que sua voz é ouvida, como eu comentei. Permitir que alunos expressem dificuldades, o tédio, a dificuldade, a falta de objetivo, a comparação com outro professor ou técnico, né? E aqui uma consideração, o profissional ou técnico, ao fazer ajustes, o aluno sente ter maior controle sobre o seu ambiente de aprendizado. Então, nem sempre isso é comum na inter-relação de técnicos com atletas, não é? Mas à medida em que a gente dá esse espaço, a gente também abraça, né, as ideias desses nossos alunos. E vamos avaliar, né, mudar ou não mudar, buscar um argumento, conversar, ter as respostas. E muita paciência, né? Aqui vocês têm um dos aspectos mais difíceis para o professor: conceder tempo de raciocínio aos alunos e esperar suas respostas, condição vital para satisfazer as necessidades básicas de autonomia e competência. Então, sempre oferecer as dicas sem descartar as perguntas, usar frases como quase conseguiu, continue tentando. Eu tenho certeza que vocês vivenciam isso talvez diariamente. Dar feedback específico à tarefa ao dizer simplesmente, muito bem, você conseguiu fazer. Opa, desculpem. Fazer perguntas visando a solução de problema e desenvolvimento do pensamento crítico. Então, a gente poderia perguntar para uma atleta, né, qual é a dificuldade que você sente quando faz uma determinada figura ou elementos dentro de uma coreografia? Me explica qual é a sua dificuldade. E será que você sabe qual é o problema, ou qual seria a solução que você daria, ou esperaria até que o seu técnico lhe informasse? São situações que podem ajudar e irão ajudar no sentido da autonomia. Posto isso, essa semana eu assisti um concerto com Seiji Ozawa, muito interessante. E nesse concerto, a gente observa várias coisas. E eu fiz uma analogia com o esporte, né? O esporte, ele é regido por alguém. Em geral, o técnico é o grande responsável, né? Ele vai ter vários atletas ali à sua mão. É esse técnico que vai perceber, né, atletas que têm condições, talvez, de ir lá fazer um solo, de se destacar, ou talvez fazer parte de um conjunto menor, né, ou mesmo de um conjunto maior.
esse concerto, ele tem, no final da sua exibição, uma brincadeira entre os regentes. Eu vou ver se eu consigo fazer rodar aqui para vocês, tá bom? Mas é interessante, eles estão sentados aqui, é o Zubin Mehta e o Seiji Ozawa, e eles vão fazer uma série de brincadeiras ali com a orquestra. Se eu conseguir rodar, eu queria que vocês olhassem, né? A batuta que o Zubin Mehta usa, num dado momento, ele tenta passar ali para o Seiji Ozawa. Eu queria que vocês observassem. Os metais levantam e sentam, existe uma leveza, o sorriso, a diversão, que tem que estar presente também nos treinamentos, né? E eu, de forma muito simples, assim, eu diria que existem escolhas nessa situação, opiniões que foram dadas, decisões que foram tomadas, e tudo isso, de certa forma, é também um exercício de autonomia. Eu vou ver se eu consigo, então, linkar com vocês aqui na tela o vídeo. Deixa eu ver aqui. Eu já tinha minimizado. Eu acho que se eu abrir, dá para compartilhar, Ana Paula? Eu acho que está. Momentinho. É só clicar no vídeo. Ela caiu, né? Ela saiu, acho. Sem querer, ela saiu. Ela fechou a apresentação, aí ela saiu. Vamos esperar só um pouquinho. Não precisava ter fechado, era só clicar no vídeo. Enquanto a gente aguarda ela retomar, vocês podem assistir aqui a apresentação, um pedacinho do YouTube que a Meiko colocou, e aí vocês podem ir colocando as perguntas aqui no chat para a Verena poder ir respondendo, tá? Enquanto a gente aguarda ela retomar. A Meiko tá uma de Amanda hoje, colocando o link. Esse vídeo foi interessante porque nós recebemos o vídeo dizendo que o Seiji Ozawa estava com Alzheimer grave e que o Zubin Mehta estava sendo gentil e convidou ele para fazer uma apresentação. Mas foi uma notícia fake. Na verdade, ele regeu sozinho, né, nesse festival, e depois eles fizeram a brincadeira, então parecia que ele tinha Alzheimer mesmo, né, e depois explicaram. Aí a gente estava conversando sobre esse vídeo, que é lindíssimo. Here is a feeling of power.
Oi, Verena, a gente exibiu o vídeo aqui no YouTube enquanto você retomava, tá? Se você quiser colocar a apresentação de novo, a gente viu o vídeo, sim, da apresentação deles. Seu microfone está desligado. Aí, pronto. Estou de volta. Isso. Então, pronto. Não, em termos de apresentação formal, né, eu terminei, queria deixar essa brincadeira e dizer, olha, a gente tem muito, muito caminho para desenvolver essa autonomia, e eu gostaria de ouvir vocês, né, as experiências que vocês têm, talvez como técnicas, juízes e atletas, sobretudo. Então, fico à disposição aqui para a gente conversar e trocar algumas ideias. Muito bom. Achei super interessante e bem complexo, né, toda aquela questão do sistema que a gente se intercomunica e se conecta, né? Eu vou ler algumas coisas aqui, você fez uma pergunta, eu não lembro, Amanda, me refresca que você colocou aqui, que você respondeu nunca, não sei. Quando nós podemos participar, quando um professor, alguém pediu para a gente participar das metas, da formação de metas de estudos. Ah, tá, quando você foi aluno. Aí a Amanda colocou que nunca. A Meiko colocou, perguntei a atletas de canoagem quais eram suas metas de curto, médio e longo prazo. Não sabiam dizer, apenas apontavam que queriam subir no pódio. A Lídia, que foi atleta de natação, técnica de nado artístico no formativo, lá no Clube Paneiras do Morumbi. Eu tive um técnico, um assistente técnico que perguntavam sempre no início do ano nossas metas individuais e discutiam com a gente sobre elas, era muito legal. Não sentimos partes irresponsáveis, né? E aí ela disse que ela procura trazer esses questionamentos para as pessoas com quem ela trabalha. Pergunta também sobre o humor do dia, presença de dores e objetivos fora do contexto esportivo. É muito bom para conhecer melhor quem é aquele indivíduo. Tá, a Lídia colocou aqui. A Nick colocou o link do vídeo. A Olga, que é uma árbitra de nado e técnica também lá do Uruguai. O autoconhecimento dos atletas acho importante como caminho para a sua autonomia. Conhecer as suas próprias fortalezas e debilidades, fixar objetivos. Muito bem, gente. Perguntas, mais algumas colocações, vamos lá. A Verena está aqui para. Eu estou aqui, eu gostaria de ouvir, né, vocês que fizeram comentários, talvez agora no contexto do esporte mesmo, né, do dia a dia de vocês. Vamos pensar assim, uma meta, por exemplo, conversando com a Meiko, ela comentou, né, que uma grande meta de vocês nesse momento é a passagem do nível 6 para o nível 7. Se a gente tomar isso como uma meta, a pergunta é para os técnicos, né, qual a possibilidade de sentar com seus atletas e discutir isso, né, que pontos são mais frágeis, que pontos são mais possíveis de serem conquistados. Aí eu já não conheço muito, então se alguém pudesse me explicar, né, como é isso, qual é o grande desafio de passar, por exemplo, de um nível 6 para um nível 7. Quer falar, Meiko? Olga, quer falar? Você entendeu a pergunta? Ou, se quiser, você pode escrever, se for melhor. O microfone está desligado, Olga. Em relação às notas, tá, gente? É da categoria de nota 6 para a nota 7, que é mais ou menos o nível, né, que as nossas atletas estão, né? Isso. Ela quer saber qual é o trabalho que é feito, como que você aborda o atleta, acho que é isso, para passar do 6 para o 7. Como que você vai fazer isso? E aí, vamos lá. Diga aí, Olga, a gente vai ver para os outros. Posso falar? Sim, Olga. Não, é que eu queria saber que coisa é nível 6 e 7 para vocês no Brasil? Nota. Nível, nota. Nota. Sim. Para
para treinar para as nadadoras, sim, Sim. para se superar de um nível para passar da uma nota 6 a uma 7. Sim, acho que nós, quando fixamos os objetivos, temos que pensar, individualizar muito, sim, pensando, bom, essa nadadora necessita mais altura, outra nadadora necessita mais definição dos movimentos, no desenho da figura, por exemplo. Cada nadadora tem um objetivo diferente, possivelmente, para melhorar, para chegar ao 7. E a questão, isso é conversado com elas? Sim. Isso acho que é uma coisa que temos que nós fazer um diagnóstico inicial, sim? Quando inicia a temporada, falar isso. Nós temos os vídeos, etc. Então temos que falar, bom, você este ano tem que melhorar a altura, você tem que melhorar desenho, outra tem que melhorar a resistência, capacidades físicas para fazer um lado de rotina mais eficiente. Então, acho que cada nadadora, sim, temos também outros objetivos que são grupais, para todo o grupo. Mas acho que identificar cada uma que coisa tem que melhorar, sim, para chegar, quais foram os erros, se diz? As mistakes da temporada precedente que tem que melhorar para a próxima. Que coisa teve mais falências e onde tem que melhorar. Sim. Então, é um compromisso que acho que tem alguns treinadores fazem natação, acho que também nado sincronizado, que elas têm que escrever, sim, que coisa quero melhorar para eu auto-superar-me. Não para superar outra nadadora, um rival, para me superar para mim, não? E cada uma tem que escrever isso, falar isso, sim, e fazer um compromisso, não tanto com a treinadora, mas um compromisso com ela mesma, com ela. Sim? Eu agora não estou treinando sincronizado, mas eu quando tinha um time, uma equipe para treinar, nós fazíamos assim, ao início da temporada, falar qual é o precedente e qual é o futuro, que coisa tem que melhorar. Podia ser seguramente outra tem que melhorar a rotina, ou tem que melhorar a impressão artística, porque tecnicamente é muito boa, mas artisticamente não chegava a superar, para chegar a um 7. Isso ajudou, acho que isso ajudou. Muito bem. Alguma atleta no grupo hoje? Não sei. Não. Se temos aqui no nosso grupo... Não, Todas, ex-atletas a gente tem. Atleta ativo, não. A Meiko escreveu aqui que a gente fez uns encontros entre atletas e árbitros, né? Então, ela escreveu as lives técnicas que a gente teve, tinha esse objetivo de esclarecer as atletas o que cada categoria de nota precisa, né? E o que elas tinham que fazer para chegar lá. A Suzane, que foi atleta e técnica de nado lá no Rio de Janeiro, no Tijuca, colocou avaliações periódicas dentro do planejamento. E tudo é bem comunicado para atletas e responsáveis. Essas avaliações caminham em acordo com a regra do esporte, para que cada atleta entenda o seu processo de desenvolvimento. Sim. E assim motivar esses treinos com objetivos passo a passo a serem conquistados. Espera só um pouquinho, Amanda, ela quer falar como juíza. Sim, e a Meiko colocou, atualmente a CBDA tem um representante de atleta na modalidade responsável pela organização de cada modalidade. Portanto, todos devem estar preparados para isso, para
ter voz em um ambiente diferente, acho que é isso que ela quer dizer. Não, é que, na verdade, a CBDA tem um representante atleta de cada modalidade. Sim. Então, os atletas de cada modalidade podem ser representados na CBDA por uma voz que eles escolheram. Esses atletas escolheram uma voz para representá-los. Então, tanto essa pessoa tem que ter essa voz responsável, né, de ser uma pessoa que tem autonomia, como os próprios atletas, né, tem que ter autonomia para dizer o que eles sentem em relação ao esporte e saber o que eles desejam que essa organização faça por eles, né. Eu acho que a autonomia passa por aí também, né, num nível maior. E a Suzane complementou dizendo que ela sempre trabalhou assim, porque gostava de ser treinada assim. É uma coisa que ela trouxe de quando ela era atleta, tinha esse ritmo, e aí ela aplicou para os atletas dela, porque ela foi técnica e foi coordenadora também lá no Tijuca. A Roseli é árbitra de nado, mas ela foi técnica de ginástica artística. Eu trabalhei com a ginástica por muito tempo. No começo, trabalhávamos com 3 professores, iniciação, intermediária e avançado, e fazíamos testes para ver quem iria mudar de nível. Era muito legal, e os atletas queriam muito passar de um nível. Era muito produtivo. A Ana Lobo colocou, tudo depende das possibilidades do atleta. Muitas vezes queremos exigir da atleta. Acho que é isso. Amanda, o que você quer falar sobre árbitro? Boa noite. Estão me ouvindo? Então, eu queria falar da questão do feedback, né, que para nós, juízes, é extremamente importante ter um feedback bem feito, tanto dos outros juízes, quanto da pessoa responsável pela competição, para que o nosso trabalho melhore. Porque muitas vezes a gente está dando nota e tal, uma competição grande, ou mesmo uma competição pequena, é difícil de saber se a gente está fazendo o melhor, o que né, deveria estar acontecendo mesmo. Então, eu acho que para a gente desenvolver melhor essa autonomia, que esse feedback é muito importante, pelo menos para a minha visão de juíza, né? Porque isso ajuda a gente a criar uma autonomia do tipo de perceber, olha, eu preciso melhorar em tais aspectos como juíza, então eu vou estudar, eu preciso melhorar a minha avaliação em execução, então eu vou estudar, eu vou criar um cronograma, eu vou fazer alguma coisa para conseguir melhorar de acordo com o feedback que me foi dado. Então, eu acho que para a gente é uma coisa muito importante, tão importante quanto o feedback para os atletas, né, que é o nosso feedback, que é a nossa nota. A nossa nota é o feedback do atleta, de como ele está. Então, esse retorno dos nossos avaliadores e das pessoas responsáveis pela competição é muito importante para a gente também como juízes. E o que acontece é que o que eu vejo, tanto naquela questão também de estabelecimento de metas e tal, é que são poucas as pessoas que são preparadas para conseguir dar esse retorno de um jeito bom, de um jeito produtivo, né, para o outro, né, essa questão de até de ser gestor, de conseguir falar de um jeito que seja produtivo, construtivo para as pessoas. E esse é um problema que eu vejo, assim, tanto nas escolas, universidades, em trabalho no geral, e com certeza no esporte também. É isso. Muito bom, Amanda. Uma pergunta que eu tenho uma curiosidade. Existe a interação ou a conversa entre técnicos e juízes? No sentido positivo, como você falou, olha, talvez eu precise aprimorar uma avaliação assim, então, não sei se eu posso dizer, né? Eu acertei mais nesse elemento, acertei talvez não tanto no outro, né? Como é essa troca de conhecimento, de fragilidades, na verdade, né? Que também estão presentes. Como funciona isso?
Não, acho que não funciona. Bom, não, o que acontece é assim, em algumas competições, Verena, sendo realista, em algumas competições existe, às vezes, uma reunião entre os técnicos e os árbitros. Certo. No final da competição, porque como você sabe, tem uma nota no nado, evita-se esse contato. Sim, Para claro. evitar uma pressão, né? A pessoa se sentir coagida. Então, no final da competição, se reúne os árbitros, se reúne os técnicos. O que foi feito muito no Brasil eram encontros, né? Chamava Encontro Nacional de Técnicos e Árbitros de Nado Artístico. Então, uma vez por ano, se reunia num lugar, apresentavam os trabalhos, a MECO apresentou, as técnicas iam, existiam cursos, né? Então, era um momento, levava de 3 a 4 dias, e aí existia essa interação. Então, isso era promovido pela CBDA, que é a Confederação Brasileira. Então, esses encontros aconteciam anualmente. Então, era esse o momento de troca. Então, tinha coisas voltadas para o árbitro, tinha coisas voltadas para o técnico, mas todo mundo fazia todas as aulas, né? Então, isso era uma coisa que acontecia. O que a gente fez na pandemia, aqui em São Paulo, fora esse encontro que a gente está fazendo aqui às sextas-feiras, a gente fez um encontro sobre regra mesmo. Então, ó, essa figura que você tem que fazer desse jeito, é assim, assim, assim. Então, era entre árbitros, atletas e técnicos, né? Então, se tirava as dúvidas, isso é penalizado, não é, não. A gente fez isso esse ano. Até 2015, não lembro se em 2016 teve, desculpe a memória, tinha esse encontro nacional que acontecia todo ano, que era uma coisa legal. Em competição internacional, eu fui no Sul-Americano ano passado no Chile, a gente fazia um curso no período contrário à competição. Então, se a competição era de manhã, o curso era à tarde. Se a competição era de tarde, a gente fazia um curso de manhã. Técnicos e árbitros. Tinha uma pessoa da Federação Internacional dando o curso. Então, assim, é muito interessante, porque normalmente a gente está falando línguas diferentes com o mesmo objetivo. Então, é muito interessante e muito importante que isso aconteça. Mas viabilizar isso requer uma questão de recursos financeiros mesmo, porque numa competição de nado artístico, por exemplo, a gente está numa fase que é uma competição por ano. Certo. Então, a competição começa na quarta-feira, acaba no domingo. Não tem tempo para você encaixar um encontro desse, uma reunião, já que está todo mundo lá. Então, você teria que, dentro da programação dessa competição, encaixar esse encontro. Às vezes, no nado se fala muito em clínica, né? Vai ter uma clínica com a técnica tal, vai ter uma clínica com a árbitra tal, dentro de um evento. Um outro evento que a CBDA também fez era o interfederativo. Sim. Era uma competição que os estados levavam suas seleções. E aí, a competição eram 3 dias. Depois dessa competição, os atletas e os árbitros e técnicos ficavam, não iriam embora, ficavam mais 3 ou 4 dias fazendo essas clínicas com outros árbitros, com outros técnicos, os atletas faziam atividades dentro da água, então promovia essa integração. E o interfederativo último que aconteceu foi em 2017. Então, tinha foi viabilizado isso ao longo dos anos. Acho que agora a gente passa por um momento um pouco mais complicado do esporte, e nos últimos anos não teve mais esse tipo de encontro, mas é muito importante, porque eu acredito que os problemas que, igual a Amanda colocou, de arbitragem, com o técnico, até com o atleta, que é isso que eu falei, a gente está no mesmo esporte, olhando para a água, mas em direções diferentes. Então, eu estou técnica pensando como técnico, o atleta pensando como atleta e o árbitro pensando como árbitro. E aí todo mundo tem que olhar para o mesmo sentido para ter o esporte, né? Mas não é porque as pessoas não querem ou não se suportam, é porque cada um está na sua escada, na sua caminhada, galgando as suas coisas, né? Então, mas aí esse ano, com a pandemia,
nos abriu essa oportunidade de diminuir essa distância. Não sei se deu para entender, tem várias coisas aqui, eu vou subir para ler. Deu para entender, Verônica? Deu para entender, é tudo muito complexo mesmo, né? Mas quando eu faço essa provocação, é justamente isso, né? Quanto que atleta conversa com um técnico, quanto o técnico conversa com outro técnico, quanto o técnico conversa com o juiz, né? Enfim, eu acho que tem uma dimensão aí muito importante, né? Olhares diferentes sobre a mesma coisa, aprimoramento técnico vai estar sempre presente, sem dúvida. Assiste um vídeo da competição, né? E a gente fala assim, nossa, por que o juiz queria dar 7, mas ele não conseguiu dar, né? Enfim, o que está por trás disso, né? Como é que a gente fala assim, o atleta também entender isso, né? Uma brincadeira que a gente faz, às vezes, em dinâmicas para desenvolver autonomia, é trocar os papéis. Né? O técnico assume o papel de atleta, digamos assim, numa dinâmica, conversando. Sabe, como é que você gostaria que sua performance, o seu desempenho fosse avaliado, né? Qual foi a minha dificuldade? Então, porque às vezes o pensamento do técnico é diferente, o olhar dele é tão técnico, tão clínico, eu chamo assim, ele sabe onde ele tem que corrigir, mas às vezes o atleta, né, não está olhando isso, está preocupado com alguma outra situação e acaba não entendendo, talvez, qual é o ponto, né, chave para ser atingido aí. Não é? Mas a experiência de vocês é que vai dizer. O que acontece às vezes, a gente fala assim, a gente vai dando todas as dicas, né, mas pode ser que aquela dica não tenha o significado para aquele aluno. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, educação é como um buffet de comida, a gente consegue experimentar aquilo que a gente consegue comer, digamos, estou acostumada a comer arroz e feijão, vou sempre no arroz e feijão, hoje eu vou experimentar uma coisa diferente, né? Hoje eu vou fazer um prato gourmet, vamos ver, né, como vai ser isso. E na educação é isso também no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente fala uma coisa e a gente fala assim, puxa, mas eu avisei a atleta, eu comentei com ela não entendeu, não teve significado para ela. Então, né, a questão é ver como a gente consegue levar esse ponto, ou entender qual é o ponto que ela aponta, digamos assim, né, para poder ter uma comunicação, uma autonomia aí também, em termos de identificação e de realização. Né? Muito bom. O Herbert, ele é técnico lá em Minas. Tá, Verena. O ano passado foi a primeira participação da minha equipe em uma competição e traçamos como meta notas entre 4 e 4,5. Esse ano a nossa meta era para ficar entre 4,5 e 5. Teríamos processos de avaliações durante a temporada para verificar se as metas estavam sendo atendidas. E uma outra situação que começou a agregar mais nesse processo de avaliação foi fazer o curso de arbitragem e entender melhor a avaliação. Bem legal, Herbert. É muito bom, assim, eu acho que ter meta, a Amanda colocou concordo, a Roseli concorda com a Amanda. A Ana Maria falou da questão física, né, de você respeitar os limites de não só da parte física, mas de cada pessoa. A Olga colocou que no Uruguai temos uma treinadora que envia aos juízes as figuras para os juízes darem opinião das figuras e nas rotinas. Então, tem antes de competição ou depois de competição? Acho que é antes da competição. Antes. Existe, então, essa comunicação entre técnico e juiz? No Uruguai, por exemplo. Olha que interessante, muito interessante. Uma técnica só que faz isso, ela está falando. Entendi. Gostei da ideia, aqui fica o desafio. Uma só. Mas parece que tem dado certo, né? Ou é algo diferente, algo interessante. Escreve aqui o clube, o nome do clube, para eu... Fiquei curiosa agora. Para eu saber se é o clube que veio no São Paulo Open. Escreve no chat o nome do clube, para saber se... É o clube que veio para o São Paulo Open? Sim, a menina é muito boa mesmo. Amigo colocou, lembro de ter feito autoavaliação na época da SIM. Elas tinham uma pasta e lá estavam a descrição das figuras e como fazê-las.
elas tinham responsabilidade de estudar, depois falar sobre seu desempenho. Era um portfólio, onde também guardavam certificados e a minha avaliação também. Antes de cada evento, havia uma folha do que levar e o que fazer no aquecimento. Muito legal. A gente teve um encontro aqui numa sexta-feira, que as meninas falaram de caderninho, que as técnicas passavam uma lição no caderninho sobre o nado, como elas tinham que fazer, o que elas tinham que fazer, que também é legal. O Herbert colocou 2014 foi o último encontro. Não, Herbert, teve depois, eu mandei técnicas depois de 2014, para Saquarema ainda teve. Suzane, perfeita sua colocação, Ana. Tudo depende do perfil de cada um e do background, a Ana Maria está colocando. Em relação às dicas, um tempo atrás percebi que fazia muitas correções, informação demais para a aluna. De repente, ela ainda tentando fazer a figura, me disse, eu estou tentando fazer o que você está me atrapalhando. Aí comecei a estudar sobre a frequência de feedback, né? A Roseli falou que acredita que cada atleta tem o seu tempo, né? Ela está colocando aqui. É isso, gente. Perguntas, mais colocações para fazerem aqui para a Verena. A Verena, você quer perguntar mais alguma coisa enquanto eles vão... eu tenho uma curiosidade de saber, por exemplo, se existe a pergunta do técnico, né, como é que o atleta gostaria de fazer a avaliação, ou se sempre já pré-determinado pelo técnico, né, se alguém tem alguma experiência, como percebe o retorno, né, o atleta fala, olha, eu gostaria de que fosse feito assim, 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 né, enfim, eu tenho uma vontade de saber, né, se existem experiências que vocês percebem que trabalham a autonomia com os atletas, com as atletas. Gente, coloquem aqui, ela quer saber se tem essa autonomia do atleta, falar, eu gostaria que fosse assim. A Suzane colocou, é interessante isso, meio fazendo uma clínica com uma técnica espanhola, adotei a dica dela de colocar um objetivo de correção de cada vez, para não ultrapassar a quantidade. A Olga colocou, o Clube de Uruguai que escuta a opinião dos atletas é o IDM Campos de Maldonado, exemplo de uma atleta muito boa tecnicamente, que melhorou sua autonomia. É esse clube mesmo, Olga, que veio no ano passado para uma competição. A gente tem uma competição aqui em São Paulo, Verena, que chama São Paulo Open, é um aberto, e o ano passado a gente recebeu o Clube do Uruguai, 2 clubes do Chile, um clube dos Estados Unidos, e é justamente esse clube que a Olga está falando, e é realmente, a gente quase não tem integração, assim, né, entre clubes aqui, assim, eu, pelo menos, não tive essa oportunidade, e realmente as atletas foram bem surpreendentes aqui na competição, assim, encheu os olhos de todo mundo, então talvez essa troca esteja fazendo a diferença lá no Uruguai já na prática, né. Gente, coloquem aqui o que a Verena perguntou, se vocês têm essa relação com o atleta o atleta fala assim, eu gostaria de trabalhar dessa forma, se tem isso. Se alguém quiser abrir o microfone também, fica à vontade, só me falar, que aí eu paro de falar e vocês falam. Porque eu não sou técnica, não fui atleta, não sei, não posso ajudar. Amélia, quer colocar alguma coisa? Ana, Lobo, teve Você pode falar, Amélia. É uma coisa bem legal de observação, né? Primeiro, boa noite, pessoal, boa noite, Verena. Tudo bem, Amélia, saudades. De propor, de observar como elas se comportam, às vezes com os feedback, o excesso de feedback, né? O amigo falou, é importante mesmo focar, bem que a Suzane, focar numa coisa só, que você consegue tirar mais da atleta, né? Mas a minha proposta, uma vez, foi muito legal, e fez quando eu ainda repito, de fazer 15 minutos como técnica. Então, hoje vai ser uma delas, a gente sorteia, e ela tem 15 minutos para ser a técnica. Eu fico
fora, e ela tem a liberdade de trabalhar o que ela julga mais importante naquele momento. E isso, assim, foi muito legal, fortaleceu ainda mais esse vínculo entre elas, né? E a autonomia, de uma certa forma, para ela sentir como é você escrever o movimento que você quer ver ali, entendeu? Foi uma experiência muito legal, né? Perguntou se tem, mas foi uma experiência muito legal. Tá, com uma boa resposta, talvez com outras palavras, né? A gente está atento a uma percepção que elas têm, né? Diferente do que a do técnico possa ter. A linguagem delas entre elas, né? E legal, você consegue atingir um objetivo dentro de um idioma que elas conhecem entre elas. Né? E às vezes a gente, como técnica, você se perde, você nem para pensar, isso tem que ser avaliado constantemente, né? Está chegando a minha explicação até ela. Está chegando com o meu ciclo que está, né? E de repente não. Então essa proposta de 15 minutos como técnica, muito legal. Entendi. Legal, Amélia, muito bom. A Suzane colocou que nos níveis iniciais, elas sempre trabalhamos com esse caderninho, né, que eu comentei, cadernos, passava na semana anterior, peraí, subiu aqui, passava na semana anterior, tudo que iríamos trabalhar na semana seguinte, motivava, comprometia para que não faltassem aos treinos, e criava valor e percepção de evolução. Né, porque fica materializado, né, essa questão do caderno, né, visual e tem lá tudo escritinho. A Roseli falou que lá, quando ela trabalhava na GA, ela não tinha isso com as atletas, né, do atleta ter essa autonomia de sugerir ou de fazer alguma coisa no treino. A Ana Lobo colocou que é muito importante uma integração entre técnicos e atletas, principalmente em escolhas de música, né, realmente, Ana, concordo, porque é ela que vai estar expressando o sentimento da música, né? Às vezes a menina é incompatível com aquela música, com aquele tema, e por mais que ela treine, ela não vai vestir aquela coreografia, né? Então, isso é uma coisa que é muito importante, eu acho que todo mundo acaba fazendo na hora da rotina, de ter esse tato, eu acho que principalmente no solo, né, que a menina tá sozinha e ela tem que se expressar. A Olga colocou que na pandemia, um momento para demonstrar autonomia, treinando sozinhas, né, em casa, porque não tinha treino na água, então elas tinham que fazer flexibilidade, selecionar música, etc. A Balé está mandando beijo para todo mundo, a Balé é árbitra lá na Paraíba, e a amiga gostaria de falar uma colocação sobre atleta com baixa autoestima. Fala aí, amigo. Eu vejo que a autonomia também, ela está ligada com a autoestima, né? Assim como ela está ligada com responsabilidade, ela está ligada com a autoestima no seguinte sentido. Nós todos sabemos que nas aulas de educação física, ou mesmo nos treinos de nado artístico, existem aquelas atletas que são consideradas por toda a equipe como a atleta mais fraca. Ela sabe disso, né? Ela sabe. Assim como todo atleta sabe quem é o melhor de figura, né, tal, tem também o inverso, aquele que sabe que ele não é tão bom assim, que não está tão bem naquele momento. Então, é isso que a Amélia falou, você poder ser 15 minutos técnico numa aula, é muito importante, né, porque você dá voz a uma pessoa que talvez ela nem consegue se colocar, porque ela já se inferioriza pela cultura, que não é por maldade que acontece, mas às vezes o resultado das notas meio que provoca esse ambiente numa equipe, né? Então, na escola que eu trabalhei, que era numa comunidade, uma professora que veio de um outro estado, ela veio aplicar uma tese onde os alunos que tinham baixo rendimento escolar no primeiro turno, que eram alunos de 11 a 14 anos, na época, 11 a 15 anos,
eles eram os monitores de alfabetização de crianças que estavam na idade de alfabetização, que na época era de 7 a 10 anos. Então, eles se sentiam mais capazes, porque, de qualquer forma, eles eram um pouquinho melhores do que aqueles alunos que ainda não estavam alfabetizados. E isso rendeu uma grande qualidade, né, na escola, porque esse alimento da autoestima foi muito importante para eles poderem ter voz na escola, porque senão eles sempre eram considerados aqueles que não aprendem, eles acabam destruindo a escola, sendo agressivos e tal. Então, acho que é legal também pensar nessa situação do desenvolvimento de autoestima, prestando atenção para, aliás, no desenvolvimento de autonomia, prestando atenção para esses atletas que têm baixa autoestima, né? O que você acha, Verena? Então, eu acho que você tem razão, mas, de novo, né, como a Olga colocou, é muito individualizado, né? Cada criança, cada atleta, criança, enfim, iniciante ou já nas categorias mais avançadas, vai ter diferentes perfis, né? A autonomia como necessidade psicológica a ser satisfeita, é necessário, sim, que a gente tente explorar isso com as nossas atletas, né? Porque realmente elas vão aparecer, né? E como você fala, a autoestima vai ser melhorada, vai à medida que eu tenho escuta, à medida que eu dou uma sugestão, ela é aceita, né? A pessoa vai se fortalecendo. Eu acho que tem toda essa questão por trás. E a motivação é fundamental, né? E hoje, então, se coloca que isso é muito importante. Eu falo assim, o contexto do esporte, ele é rígido, né? Tem um rigor, digamos assim, mas eu sei que no nado sincronizado é possível uma participação. Por isso eu digo, né, vocês deram alguns exemplos muito interessantes que, né, expande isso. Mas existe ali uma participação, né, que eu converso com a Meiko, com a Chile, às vezes que eu também conheço, né, eu coloco a questão da música, né, nossa, tem que ser algo que elas gostem, porque senão não vai dar certo, e o técnico também, né, porque senão vai escutar 500 vezes aquela música, mas os técnicos não, né, sabem o que combina e o que não combina, então isso também tem que ser conversado. E eu tenho certeza que as atletas, né, em níveis mais avançados já entendem, já conseguem fazer as escolhas delas, né, com o conhecimento alcançado, né, conseguido nesses anos todos. Então, é diferente de uma categoria iniciante que quer a música mais alegre, mais feliz, enfim, né, mas olha, não vai dar, contagem é difícil, né. Então, eu acho que tem o técnico tem um olhar, sim, talvez do melhor conhecimento, mas o atleta pode ter isso também. Eu acho que é isso que a gente tem que, né, é interessante trabalhar. Não sei como é a experiência de vocês em relação a isso. O que eu acho é que a gente, quando está trabalhando com um grupo de atletas muito grande, seja em seleção, seja no clube, a gente tem que olhar aquele atleta que tem alguma, não é uma deficiência física, mas, por exemplo, isso acontece inclusive na seleção brasileira. Aquele atleta, bom, hoje eu quero dar 10 tiros de 100. E tem um atleta que chega sempre 25 metros depois do que os primeiros vão. Então, eu vou separar esse atleta, e nesse atleta, ao invés de eu dar 10 tiros de 100, eu vou dar 10 de 50, 10 de 75, de forma a que ele possa acompanhar os seus companheiros. Legal está sempre naquela beira. Por isso é que é tão importante a gente respeitar a individualidade de cada atleta e conversar com ele, perguntar para ele quais são as dificuldades dele. Esse contato é muito importante. Outra coisa que eu acho super importante dentro de uma equipe, e eu sempre fiz muito isso enquanto técnica,
é reunir todos os grupos de atletas, não só os atletas mais velhos ou não só os menores, mas tirar um momento para ter uma reunião tranquila, alegre, um churrasco, uma brincadeira, a ida na casa de um para ver filme com todo mundo. Eu acho que isso é fundamental para a gente poder recolher dos atletas aquilo que eles podem dar de melhor. Às vezes, o melhor deles pode ser muito inferior ao dos outros, mas a gente tem que compreender que ele está buscando o melhor dele. É isso. A minha longa experiência. Curtíssima, né? É. Muito curta, muito curta. Espera aí que eu vou ler aqui. A Tanara, ela é árbitra e ela trabalha com dança lá no Ceará. Ela colocou que a experiência com dança é quando ela fez parte do corpo de baile da escola de dança. Todo final de semestre tinha uma aula pública, um resumo do que foi trabalhado no semestre, né? Na aula pública era uma avaliação por todos os professores e diretores da escola. Era como se fosse o teste para passar de nível e turma, de avançar ou recuar, né? Sempre uma aula técnica de balé, outra de força e outra era uma coreografia de algum espetáculo. Então, todos se esforçavam muito. Nossa, que difícil, Tanara. Tinha que se esforçar mesmo. A Suzane está mandando beijo, adorando todo o que a gente está falando e agradecendo por participar desse estudo, que ela tem uma outra reunião hoje, então ela está saindo. Beijo, Suzane, muito obrigada pela participação, até mais. E aí a Tanara continua aqui. Todas as bailarinas corriam atrás de pedir ajuda às bailarinas mais experientes, uns ajudando os outros. Depois de toda a aula pública, tínhamos o feedback em grupo, com cada turma. Era maravilhoso, para quem gostava de conseguir seguir as suas metas. Seria uma boa ideia para trabalhar com as atletas do nado, com certeza. A Meiko colocou, tive uma experiência com uma equipe no Canadá, em que a técnica prescrevia o treino e dava 2 aparelhos aeróbicos, um de escolha da técnica e o outro da atleta. Ela sugeria um peso e a atleta dizia que estava aquém ou além de sua capacidade. Foi muito interessante. Atletas com deficiência, né, amigo? Você colocou aqui. Esse desenho, né? É isso, gente. Mais experiências para compartilhar aqui com a Verena sobre essa questão da autonomia, o que vocês estão aplicando aí. Gostaria de perguntar alguma coisa, falar alguma coisa. Coloquem aqui no chat. Uma coisa que a gente propôs aqui para a diversão mesmo das meninas, no Campeonato Paulista, elas têm que fazer 2 provas, né? Figura e rotina, né? E é o último campeonato do ano aqui em São Paulo, né? E a gente propôs um desempenho artístico, né? Não é desempenho artístico, não tem essa palavra mesmo, mas elas têm que fazer uma performance fora da água, as atletas. Então, elas se organizam, né? E pedem ajuda da técnica, escolhem uma música, e aí fazem um desempenho fora da água, né, num dia e horário certo, e aí vale um troféu para esse desempenho artístico, né? Então, é individual ou é em grupo? Em grupo, né? Então, a equipe, a gente limita, porque a gente tem um clube, né, o Paineiras tem mais atletas, então, para ficar uma coisa legal, para todo mundo ficar aquela diferença, né? E aí elas escolhem o tema e pode se caracterizar e fazem esse desempenho. E aí a gente tem um julgamento feito lá na hora, a gente não sabe o que é visto lá na hora, e aí elas recebem um troféu por esse desempenho artístico que elas estão fazendo, que sai um pouco, né, do que elas estão preparadas para essa competição, né? Todo aquele nervosismo de competição dentro da água é uma coisa fora. E a premiação, porque sempre vem como motivação, né? Você ganhar alguma coisa e aí é a equipe que ganha, né? O troféu do melhor desempenho artístico. Isso é uma coisa que a gente começou a fazer há 3 anos
e aí tem sido muito legal, porque aflora, né, essa criatividade delas, e elas se reúnem, tem que treinar, e tem que arrumar um tempo para treinar isso, fora Sim. do treino que elas têm, o físico, dentro da água, para fazer essa apresentação no Campeonato Paulista. É bem legal, é bem divertido ver, porque aí você também vê as atletas de uma outra forma, né? A gente está sempre vendo elas do mesmo jeito, ou maquiadas, ou com maiozinho preto, e aí é legal ter essa oportunidade de vivenciar essa outra situação. Isso que você falou, Ana Paula, realmente é super importante, porque uma vez, quando eu estava trabalhando no Paineiras, veio uma técnica do Canadá, e ela fez uma coisa muito interessante, que eu acho que a gente faz pouco com as atletas, hoje até um pouco mais com atleta de alto nível, mas, em geral, se faz pouco com a atleta. Ela pegava, digamos, 10 segundos de música, dividia em grupos e dizia: eu quero que nesses 10 segundos cada uma crie um movimento dentro da água. Isso é super interessante, porque daí saem ideias tão criativas que o que acontece? O técnico tem que fazer solo, dueto, equipe, de infantil, de juvenil, de júnior, de sênior. Chega num momento que ele acaba se repetindo. A gente vê muito isso, principalmente na parte de transição dentro d'água. Então, isso é muito bom, esse estímulo para o atleta criar alguma coisa e te dar um feedback, e dentro daquilo você pode criar uma coisa para pior. É isso. Muito interessante, muito bom. É bem legal. E assim, aqui o Paineiras tem um clube de muito tempo, de muita tradição, né? E a estrutura de treino e tal. E nesse desafio, o Paineiras não é primeiro. Isso é legal, porque, né, o Paineiras, pela estrutura que ele tem, dos anos de tradição, pelo a parte financeira mesmo, que dá um incentivo, o patrocínio que é maior, né, a liberdade que as técnicas têm lá, existe cada clube tem sua realidade. Mas nesse aspecto, nesse evento que a gente promove aqui, ele não fica em primeiro. Então, isso é muito interessante, porque para as meninas traz uma motivação maior ainda, né? Porque eu estou sempre correndo atrás do que o clube, desse clube vai fazer, o que ele vai apresentar. E nesse aspecto, não. É esse outro clube que está correndo atrás das outras meninas, né? Então, o que seria melhor, nesse aspecto, ele não é. Então, eu acredito que traz uma motivação diferente, né, para elas. E esse ano a gente fez um encontro entre atletas, e até uma pergunta de uma atleta do Paineiras foi para esse clube que ganhou, que foi o Corinthians: quanto tempo vocês treinaram para ganhar o desafio artístico? Então, a menina do Paineiras só queria saber, porque o Corinthians ganhou 3 vezes, o Círculo Militar ficou em segundo, e todas as vezes o Paineiras ficou em terceiro, a gente só tem 3 clubes aqui, em último. E aí a menina do Paineiras, ela queria saber quanto tempo vocês estão treinando para fazer isso, né? Então é muito legal, e você vê que elas estão motivadas em criar esse desafio e superar, né? E acharam um lugar que elas superam, né? Exatamente. E a outra atleta quer saber, de atleta para atleta, o que vocês estão fazendo que a gente não está conseguindo bater vocês? Isso é muito bom de ver. Isso é, inclusive, interessante. Eu trabalhei durante um tempo no Peru, e uma das orientações, eu era técnica das equipes mais velhas e coordenava a escolinha e as equipes mais novas. Então, eu sempre dizia, principalmente com as meninas mais novinhas, porque isso é uma coisa que você tem que criar dentro da criança, para ela
se desinibir e ela poder seguir em frente. Porque muitas vezes, quando você não cria isso, que a menina já está lá mais lá na frente, ela vai achar que é ridículo, essas coisas. Então, aos sábados, nós fazíamos cada uma apresentava, pegava a sua musiquinha, era 30 segundos de música para cada uma, e desde as pequenininhas até as maiores, elas faziam a sua rotina, elas entravam dentro d'água, sem nenhuma interferência do técnico nem nada. É exatamente isso, é estimular o que elas têm de dentro, fazer elas colocarem para fora sentimento, prazer, alegria. Isso dá muito certo. Mas não é uma prática comum, Ana, é? Não. Seria muito interessante, né? E para qualquer nível, talvez. Com certeza. Não é uma perca de tempo, é um ganho de habilidade, né? Quer dizer, é muito bom poder trabalhar dessa forma com as meninas. Eu realmente sempre procurei, dentro da minha coisa, eu era brava, mas eu sempre procurei muito respeitar cada uma das atletas. Eu me lembro que, às vezes, eu fazia muito exercício de movimento de corpo com elas, na raia, só para elas apoiarem o pé e poderem fazer um exercício mais difícil, um giro mais difícil e tal. E muitas vezes a menina dizia, eu não vou conseguir. Eu disse, vai devagar, pensa, você tem que tentar o que você procura fazer isso. Então, esse tipo de estímulo que a gente tem que procurar dar para o atleta, né? O atleta é um indivíduo com limitações, mas com qualidade, com habilidade. E é assim que eu gosto de trabalhar. Legal, Ana. A Doni colocou, a vida inteira somos desafiados. Quando vencemos em equipe, aproxima todos. Aí a Amanda colocou que nessa questão do desafio artístico que eu citei, não são os juízes que avaliam, a gente normalmente pega uma pessoa do clube, né? Tem um funcionário do clube que está recebendo a competição, e aí fica mais legal ainda, né? 3, sempre para não dar empate, para elas voltarem. A Mê colocou, a escolha das funções na plataforma pode ser uma grande estratégia para o desenvolvimento da autonomia. Posição, ação, empunhadura, etc. Muitas coisas para elas decidirem entre si para o todo dar certo, né? Confiança no técnico também influi no desenvolvimento da autonomia. Um técnico uma vez por mês dizia, hoje é o dia do mundial, hoje é o dia mundial da reclamação e das sugestões. Os atletas confiavam que não haveria censura. Muito bom, abria, né? E ficava de boa, esperando. Botavam a boca no trombone. Muito bom. Tem que estar preparado, né, Verena, para ouvir, né? Tem que estar preparado, mas é excelente fazer uma dinâmica assim. Na universidade, por exemplo, às vezes eu percebia ali conflitos entre alunos, tal, eu fechava a porta, enfim, sempre estava fechado, mas, gente, a nossa conversa aqui hoje vai ser de reclamações, né, desabafos, é a melhor coisa, é muito saudável, né, então, eu acho que essa oportunidade que você comentou é muito produtiva, e a gente escutar isso com uma neutralidade, na verdade, né, porque está posto muitas vezes, né, é que a gente não tem como um daqueles 5 elementos. O professor não consegue, né, muitas vezes, absorver a crítica, ou alguém falando mal de uma coisa ou de outra, né? É um exercício bem bacana para nós, bem bacana. Com certeza. Eu acho que é bem interessante, sim. Uma outra coisa que eu esqueci de falar quando você perguntou se tem essa ligação entre técnicos e árbitros, às vezes os técnicos, os clubes, convidam os árbitros para fazer uma avaliação, né, no clube, né, isso acontece também.
acabei esquecendo de falar, ou a seleção chama uns árbitros para, às vezes está no começo, na construção, né, da ideia da coreografia, no começo do ano, olha, estou pensando em fazer assim, o que vocês acham, estou no caminho certo. Às vezes faz uma avaliação com nota mesmo, com cálculo bonitinho, porque às vezes eles querem classificar alguém, né, cada clube tem um sistema de trabalho, ou eles querem uma contribuição de conselho mesmo, de ajuda para saber se está no caminho certo. Então, isso também acontece, né, do clube chamar, ou da seleção pedir uma opinião, ou uma avaliação. Às vezes é no começo do ano, às vezes é no final do ano, às vezes é uma pré-competição, vai ter uma competição muito grande, então eu quero fazer uma avaliação de figura para ver como que os atletas estão. Então, isso também acontece. Às vezes não dá tempo, assim, de grandes explanações, mas a cada final de figura, normalmente os árbitros chamam os atletas e, precisa corrigir isso, todo mundo está fazendo, mas precisa melhorar uma posição, ou um alinhamento, uma extensão, e aí passa o recado para os atletas. Isso também acontece, que é legal também. Deixa eu só perguntar, numa situação como essa, por exemplo, se faz a gravação, é possível, né? Provavelmente vocês fazem a gravação e repetem essa imagem para o atleta. Ao invés do árbitro dizer, olha, aqui está isso, 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 o próprio atleta consegue identificar, ele olhando a sua performance, o seu desempenho? A Amanda está aqui, a Andréa também, eu não lembro da gente ter feito uma situação dessa. Já aconteceu assim, no nada a gente tem uma penalidade, né, penalizava 2 pontos, agora penaliza 0. Às vezes o técnico pede para mostrar o vídeo para o atleta, para mostrar onde ela errou, né, porque a que sai a nota final, a menina ia ser 6 e ela passou a ser 5, porque ela teve uma penalidade. Aí, você pode mostrar onde houve a penalidade, mas isso na competição. Nesses bate-papos, eu não me lembro da gente ter feito algo parecido aqui, mas a Olga pode falar, a Ana pode falar lá no Rio, se ela tem essa experiência, e aí a Andréia e a Amanda estão aqui, eu não lembro da gente ter feito isso, mas a minha memória pode estar falhando aí, se a gente já chegou a fazer, de mostrar para o atleta. Nós, árbitros, a gente fez isso agora, na pandemia. A gente pegou a figura, mostrou o que é o correto, que é a fina muda, e pegamos uma figura de uma atleta aleatória e mostramos, o que vocês acham? O que não está legal aqui? Aí, ela precisa melhorar isso, assim. Agora, num encontro desse, eu não me lembro da gente ter feito, não, de mostrar para o atleta e mostrar para ele por que ele está errando ali, né? Só nessas 2 situações. Agora, na pandemia, a gente teve essa oportunidade. É muito interessante, porque as menores, assim, me parece que elas estão fazendo no voo, elas ainda não têm o conhecimento de parte por parte. Sim. Ela vai e faz, cheguei lá onde eu tinha que chegar. Então, quando você mostra parte por parte, ela começa a perceber que ela não estava fazendo o que tinha que fazer, por isso que a nota dela não era aquilo. Verena, eu acho que isso é importante, mas isso é um processo construído pela técnica. Eu vou te dizer uma experiência. Nessa equipe de natação e nado artístico para pessoas com deficiência lá do Canadá, tanto na equipe de atletas com deficiência como na equipe convencional, cada técnica tinha um iPad, bem a nossa realidade. E cada técnica que estava na borda da piscina só trabalhava com 8 atletas na sua frente, da mesma categoria. E essa técnica das atletas com deficiência, ela tinha de 3 a 5 atletas, entre autistas, DI, etc. E ela filmava, toda vez que ela pedia uma figura, ela filmava. Aí ela encostava cada atleta na borda e falava assim, essa figura está correta? Ela perguntava no seco para a menina. E a menina com deficiência intelectual ou autismo, alguma coisa assim,
ela dizia, não, aqui eu errei isso, eu precisava fazer aquilo e tal, tal, tal. Por quê? A técnica sempre dava 3 instruções. Não esquece da perna estendida, não esquece da posição carpada, não esquece de tal coisa, não espirrar água, por exemplo. Então, ela fazia a figura. E quando ela pediu feedback, a menina se colocava. Eu achava aquilo impressionante, mas eu vi que era uma construção, porque era um hábito dentro do treino de saber que isso ia acontecer, que ela ia ser filmada e ela ia fazer uma autoavaliação. Então, eu acho que no de repente, assim, atleta pode até ter dificuldade, mas eu acho que num processo construído isso é muito válido e eu acho que todo mundo conseguiria, né? Médico, isso é muito. Dos Estados Unidos e Canadá fazem muito isso, eles utilizam muito isso. Inclusive, até voltando numa parte da palestra, né, o negócio do elogio, elas, em geral, dizem assim, foi bom, mas você precisa melhorar nisso, para ficar melhor. Quer dizer, não dá o feedback negativo, você dá um feedback positivo e, em seguida, você corrige. Isso é bem importante. Eu acredito nas seleções que o pessoal tem só uma equipe, as técnicas usam muito, elas filmam, só que durante a filmagem elas vão falando algumas coisas, mas as meninas vão para a borda, elas próprias corrigem umas das outras. Estou falando da equipe como um todo, não solo, a equipe. Elas próprias, olha, você viu, você precisa aqui andar um pouco mais, você está saindo da linha, ou você, quando fez um parafuso, saiu de lado. Então, isso existe. Mas, a nível de clube, é um pouco mais difícil, porque os técnicos pegam muitas atletas com deficiências diferentes em habilidades, né? E a coisa fica muito individualizada, é mais difícil de trabalhar. Bem interessante. Eu gostei da ideia dos árbitros, né, irem fazer uma visita, até para ficar mais informal essa história, né? Senta lá, assiste né, porque às vezes o olhar do árbitro também é um pouquinho diferente do técnico, né? E por que dá essa diferença? Eu acho que é interessante poder conversar sobre isso. Já teve um espaço maior entre técnicos e juízes. Hoje, aos poucos, ele vai diminuindo, porque também a Federação Internacional ela tem interesse, muito interesse, em melhorar a arbitragem. Nós temos tido várias, com a passagem dos anos, eu acho que nos últimos 7, 8 anos, já se trocou a forma de avaliar várias vezes, principalmente a forma de avaliar a rotina, que a figura é aquilo e pronto, acabou. Mas a rotina ela tem um universo muito grande, né? E então, cada vez mais eles tentam especializar, não o juiz, mas que ele possa sentar na cadeira uma hora só para ver a parte técnica, outra hora só para ver a parte artística, outra hora. Ainda eu acho, para o árbitro que já vem de uma longa data, com tantas mudanças, às vezes é difícil ele se desconectar, por exemplo, do que é o técnico, do que é dificuldade, que é o grande hoje, o grande problema. Mas, mesmo assim, eu ainda sinto, na impressão artística, que, às vezes, existe um pouco de incompreensão realmente do que está relatando o atleta, de como ele está se colocando ali.
de como ele está interpretando, se ele está só mesmo fazendo os movimentos até sincronizado com a música, mas se não tem interpretação alguma, ou se existe muita interpretação e às vezes a técnica não é tão boa. Então, ainda as coisas estão muito misturadas, mas devido a isso, muitas mudanças. Mas eu acho todas as mudanças que eu tenho visto até agora muito positivas, porque elas tiram um pouco da complexidade do julgamento do todo para o julgamento específico de uma determinada categoria de avaliação. Tá ficando mais especializado, né? A FINA está querendo que mais especialistas, que eles tenham mais conhecimento da área, né? E até para colaborar, né? Para atleta compreender. É muito difícil, né, nada artístico, que ela tem que executar, apresentar, interpretar e ter toda a dificuldade que foi estabelecida, que a gente quer ver, né? Então, mas realmente está trabalhando-se para melhorar e aproximar, né? Para a gente poder ver a mesma coisa. Nós tivemos, eu acho, eu estou no nado há muito tempo, eu acho que nós tivemos duas presidentes do Comitê Técnico de Nado Sincronizado muito importantes para melhorar o nado sincronizado. A primeira foi a Ula Lucênios, porque a Ula foi quem criou a escola para técnicos, juízes e árbitros, com o livro, com o manual de julgamento. Ela foi a primeira que criou. Então, inclusive, as outras disciplinas deu tanto certo, melhorou tanto o nível da arbitragem, que todas as outras disciplinas fizeram escolas de arbitragem, com avaliação, essas coisas todas. Então, isso é muito importante. E hoje a Lisa Schott, porque ela deu uma cambalhota de 360 graus no nado sincronizado, tanto na parte de avaliação de figuras, quanto na parte de avaliação de rotinas, né? Com essas modificações. Eu achei, eu reputo as duas como as que mais contribuíram, enquanto presidentes do comitê, em realmente melhorar todos os aspectos do nado artístico. Não sei se vocês concordam. Sim, a mudança começou, né, com a ULA, né, no comitê, fazendo toda essa transformação e até melhorando o acesso ao manual, né, Ana? Assim, todo mundo tem acesso ao manual agora, aos vídeos, né? Isso fez muita diferença, né? Ter acesso às regras, essa facilidade, né? Foi aproximando, né, as coisas. Isso faz muita diferença para todo mundo, né? Porque o técnico também pode ter o manual de juiz, os juízes têm acesso ao material, e elas foram colocando isso, elas colocaram isso dentro da FINA, que passou a trabalhar no mundo inteiro, né, com as escolas de juízes e divulgar. Foi um diferencial mesmo, uma mudança de comportamento. A Meike colocou que queria um iPad para dar treino, não tem necessidade, eu acho. Ela falou que a atleta tem uma dificuldade em corrigir aquilo que ela não entende como erro. Ela tem que reconhecer o erro para depois saber como corrigi-lo. Ela colocou, a UANA tem proporcionado um aperfeiçoamento no olhar do juiz. Acho interessante a abertura para juízes colocarem suas observações e sugerirem mudança. Elas não escutam tudo, mas enviam feedback. Creio que é uma abertura para mudanças ouvindo a voz dos juízes. Poder descentralizado, né? A democratização do material foi um grande passo. Isso é verdade. A Amanda está colocando que a Consaná também está fazendo. Isso que elas citaram, Verena, são duas organizações internacionais, a Consaná
é a Confederação Sul-Americana, né, de Natação, né, o que diz o nome, engloba os esportes aquáticos, como a CBDA aqui no Brasil. E a UAN é a União das Américas, então América do Sul, América Central, América do Norte, então também dos esportes aquáticos. Na pandemia, eles têm feito cursos, né, mandam cursos à distância, pela internet, e depois tem uma reunião com os juízes para discutir o que foi dado no curso. É isso que a Meiko colocou e que a Amanda também colocou aqui no chat para a gente. Então, isso também aproximou, os juízes podem dar opinião, você pode dar sua nota, e aí eles falam sim ou não, né, por que é e por que não é, e aí dá uma clarificada, é muito interessante. Gente, alguma pergunta, alguma colocação para a gente fazer aqui com a Verena sobre essa questão da autonomia, por favor, coloquem para a gente já ir finalizando com ela. Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Ana, Meiko? Não? Verena, então eu vou passar para você, deixar suas considerações. Eu agradeço muitíssimo, assim, é sempre uma luz, assim, porque eu digo que, conforme você foi falando, a gente foi percebendo, assim, eu fui percebendo que a gente já faz muitas coisas, né, para promover, né, essa autonomia, a gente só não sabe o que é isso, né, diretamente. Então, conforme a gente foi conversando, eu fui podendo identificar, né, e as pessoas foram colocando as experiências, e a gente consegue identificar que a gente, de uma forma ou de outra, trabalha um pouco a autonomia, talvez não tanto quanto deveria, né, mas num caminho aí, por favor. Obrigada, Ana Paula. Sim, sem dúvida. Eu acho que quando a Meiko me convidou, fiquei pensando, puxa, vou levar algumas coisas, pequenininhas coisas mesmo, mas eu tinha certeza que no contexto, né, do nado artístico, muito já se faz. E eu digo assim, é muito simples pensar numa situação de autonomia. Faça a pergunta ao invés de dar a resposta. Né? Então, assim, também na fala de todos, aqui o técnico aponta isso, aponta aquilo, né? Mas se a gente fizer a pergunta, o que você percebeu que você fez, ou o que você acha que está faltando, como vocês mencionaram aqui algumas coisas, né? Eu acho que essa é a chave mais simples, né, para a gente poder trabalhar a autonomia. Coisas pequenas, são as coisas simples mesmo, né? Nada muito complicado, né? E eu percebo, então, pelas falas, que isso já acontece, eu acho que isso é muito bacana, e eu acho que eu trago isso mesmo, né, a ideia de vocês perceberem que já fazem, mas que podemos fazer mais, e que realmente o resultado é maior motivação, maior envolvimento dos atletas. É isso. Muito bom, maravilhoso. Gente, eu só tenho a agradecer, vou ler aqui rapidamente o que a gente colocou. A Mir colocou, foi ótima explanação, obrigada. A Márcia está começando um projeto de nado artístico lá no Mato Grosso do Sul, só agradecer. A Dori, uma honra fazer parte dessa equipe. A Mir colocou que na preocupação em desenvolver a autonomia dos atletas, nós acabamos nos desenvolvendo também. Com certeza, a Roseli elogiou aqui a Meiko. A Ana Lobo, Verena, muito obrigada por trazer seu conhecimento para nós, gratidão. A Doni quer saber se você leu todos os livros que estão aí na sua biblioteca, não é só dela, né? A Tanara, muito obrigada, Verena, e a todos, foi um ótimo encontro. A Meiko falou que ela leu. E muito obrigada, Verena, Ana Paula e Meiko, a Roseli está agradecendo. Gente, é isso. Eu quero agradecer mais uma vez. Verena, muito obrigada pela sua disposição, por ter nos dado um pouquinho do seu tempo e do seu muito conhecimento, por poder compartilhar com a gente. E a gente saiu daqui com mais uma contribuição hoje. E é sempre muito importante. Eu acredito que todo mundo vai tentar pôr em prática um pouquinho do que a gente aprendeu aqui hoje e também valorizar essas ações que a gente já sabia. Tá bom? O Herbert está agradecendo, gostou muito, e vamos lá.
Gente, muito obrigada. Fiquem bem, aproveitem o feriado, fiquem em casa quem puder, e a gente se fala e espero revê-los logo. Beijo para todo mundo, se cuidem. Obrigada, Beijo. Obrigada, Meiko. Beijo, até mais. Boa noite para todo mundo.